vendo o Sport jogar já com o Dalpozo e nessa Série B, meio que vai ser isso. Que o torcedor do Sport meio que vai ter que ser realista, ser pragmático, que o Dalpozo vai entregar desse jeito. Que o Sport vai jogar talvez 70%, 80% dos seus jogos com vitórias vão ser construídas com essas narrativas. Se conseguir, no primeiro terço do jogo, fazer um gol, vai ser passando o resto do jogo se defendendo completamente, tentando uma bola aqui atacular no contra-ataque, tentar acertar um segundo gol, que poderia ser aquele de hoje com o de Kaique, que fez aquela bizarrice, ou, como foram nos jogos em casa, com Tituano e Sampaio Corrêa, no último terço do jogo, achar um gol e garantir a vitória ali. Mas eu tô com essa sensação de que vai ser muito da narrativa do Sport desse ano. Esse 1-0, 2-1 no máximo, poucos gols na frente e a defesa segurando as pontas lá atrás. Eu acho que os outros times vão ser assim também. O Cruzeiro achou um gol contra o Londrina, estava empatando 0-0. O Londrina teve uma saída de bola bizarra, o Cruzeiro pegou e fez o gol. Contra o Brusque na estreia, estava 0-0 até o finzinho, aí Edu fez o gol. Então, para dizer, o Cruzeiro está lá na frente. Sim. O Bahia, tudo bem que foi um jogo difícil, mas o Bahia fez 1-0 no Náutico, perdeu um jogador e teve que segurar até 1-0. Assim, bem, era outro contexto, acho que o Bahia fica um pouco de fora. Não sei, eu vou até provocar vocês dois aqui, no sentido de para saber a opinião de vocês. Sim. Vocês acham que não é um padrão? Assim, que o Sport está destoando tanto assim? Eu não acho, não. Vou dar a minha opinião para perguntar a vocês. Eu acho que eu não estou vendo nada diferente das outras vezes onde subiu ou de quem subiu. Assim, um ou outro dá show. Barcelusa, Corinthians, assim, é o caso raro. A Chapecoense que foi campeã, a própria Chapecoense que foi campeã com acho que 2 anos, né? Assim, era um time que não levava gol. Assim, era um time que não levava gol, mas não levava espetáculo nenhum, pô. Ninguém tem o prazer de ver a Chapecoense jogar, não, assim, no sentido de, tecnicamente, o podcast Chapecó, acho que era pau, se for nessa lógica aí. Meu irmão, como é que esse time é líder? Não, o Lousa subiu sendo esculhambado, pô. O Lousa subiu sendo esculhambado com a Chape. Ele dobrava 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos. E acabou sendo odiado. Era odiado. Agora, eu acho que a conta não fecha se a gente for pensar que vai ser uma super classificação de 70 pontos jogando esse futebol. Todos eles. Eu acho que não. Aí é muita largura, todo mundo mantém... Mas aí é outra coisa também. Se for 70 pontos, vai ser uma infelicidade. Porque a gente não pode cobrar de um esporte tão em crise, assim, tão mal montado esse ano, que esse time faça a melhor campanha da história do Nordeste. Não é do esporte, não, do Nordeste. Porque se for 70 pontos, será a melhor campanha da história do Nordeste para subir. Se ele não fizer 70 pontos e não subir, não é um fiasco. Vai ser porque não tinha o que fazer, pô. Mas vamos responder, Cássio. Vamos responder. Não, é só o debate, pô. É porque você fez 2 perguntas e Cauê logo no início... Não, eu estava só debatendo, mas se você quiser para responder, responda. Não, porque Cauê não respondeu ainda. Cauê continua a resposta. Acho que ele tem respondido. Porque Cássio fez uma pergunta. Estava no meio da resposta. Então, conclui, Cauê. Terminei eu mesmo perdendo aqui também. Foi mal, velho. É sobre isso que você acha que destoa do padrão. Sim. Rapaz, dos outros competidores. Não é que destoe. Eu acho que a grande maioria talvez seja até semelhante. Mas ali, sempre dentro dos 4 que sobem para A, tem 1 ou 2 que tem algo mais. E vivem suas crises. Naquele ano mesmo que o Sport subiu, o Coritiba talvez tecnicamente fosse melhor que o Sport. Mas passou por algumas crises para conseguir subir. Então eu acho que dá para você jogar um futebol melhor, dá para você ter uma qualidade um pouco melhor. O problema do Sport hoje não é jogar atrás. O problema do Sport hoje é simplesmente abdicar do jogo. Eu acho que a cobrança, pelo menos da minha parte, e de muitos torcedores que eu vejo, é apenas, se você está 1-0, se você fizer 2, você praticamente liquida aquele time porque você é superior. Então faça isso, o simples. Não dê chance do acaso, porque o acaso pode bater na sua porta. A bola pode bater em Sabino e de Sabino ir na mão de Lucas Hernandes. E aí? Faz um gol pênalti.
Chapecoense faz um gol. Vai no abafa, muda todo o contexto do jogo, que era totalmente favorável ao Sport, e perde um jogo desse. Não pode. Aí vai a mesma coisa com o Criciúma, que simplesmente deixou para lá o jogo. Não pode. Eu acho que são escolhas que você coloca. Até acho que a palavra que eu coloquei. O Sport que coloca em próprio risco os seus resultados. Porque é superior. Porque tem um time superior. Pode não ser tão esmagador, não é um time 10 vezes melhor que o outro. Mas é um time que, pelo sistema defensivo organizado, e que aí você tem mais segurança ali, você consegue se impor. Só que simplesmente o Sport faz o gol e resolve, não vou mais. Ou se não, jogando em casa, que aí vai a crise de criatividade e que não consegue evoluir tanto. A gente fez o recorte da Tombense, só que foi só com a Tombense. Com a Sampaio Corrêa jogou nada. O Ituano, que era um time um pouco melhor, muita dificuldade também. Então a gente tem que ver como é que esse time vai atuar contra times um pouco melhores do que o Tombense na ilha. Porque se tiver dificuldade, vai deixar 2 pontos para trás. E esses 2 pontos podem custar caro. E se arrumar com um time mais organizado, perder em casa, e aí? Então eu acho que são questionamentos que vão chegar mais forte quando a crise bater. Porque em toda a série, aí é padrão. Em toda a Série B, e Minhocas fala muito disso, se batem as crises nas portas de todos os clubes. Poucos passaram incólume a isso. Então, quando bater, o Sport vai ter que estar muito em cascadura para não entrar no espiral, porque falta criatividade. Se falta criatividade, tu vai ter dificuldade de fazer gol. E se a defesa começar a farrapar de uma forma ou de outra, não pelos 2 zagueiros, mas pelo sistema defensivo como um todo. E aí? Então você entra num risco totalmente desnecessário. E a gente sabe, quando começa a chamar gol e não tem o que fazer, velho. E o problema não é esse, é você entrar numa espiral, deixar de sair desse momento que tudo dá certo, para entrar num momento que está tudo errado. E aí? E como é que você vai sair se você não tem um modelo de criatividade que você consiga emplacar, que você não consegue se impor? Então, o meu receio simplesmente é esse. Cauê, minha visão é igual à sua, né? Não tem nem um ponto a acrescentar. Eu só vou, na verdade, tem um ponto a acrescentar, mas está meio implícito no que você falou. Primeiro ponto, e respondendo aí a pergunta de Cássio, sobre diferença, se eu vejo times diferentes, né? Eu só acho que o Grêmio tem um potencial técnico muito acima, mas não demonstrou ainda. Tem um potencial técnico muito, muito, muito acima dos outros. E o Bahia tem uma estrutura montada com um treinador e um ataque eficiente. Um ataque, não é nem um ataque eficiente, é um ataque com Mais peças, né? opções, Fred, mais Com opções, eu mais acho que é isso. opções de definição, É. né? Com mais opções de definição. Você tem o Marco Antônio, você tem o Ronanega, você tem Ele dá mais Rildo, que variáveis, está muito bem. quantidade. Isso, Tem mais isso. dinheiro também. Assim, a gente tem que sempre lembrar que, assim, que esses times têm mais capacidade e, assim, o esporte, infelizmente, hoje não tem essa capacidade. Não tem... Que aí isso só vai ser ali na 19ª rodada que vai ter uma injeção de qualidade. Então, esses 2 times têm elementos que eu acho que o Sport não consegue alcançar. Vasco e Cruzeiro até aqui não. E os outros são perseguidores. Tá? Então, eu vejo o Sport dentro do contexto do G5. E acho que o Sport tem a melhor defesa, melhor que a do Grêmio. Melhor que a do Grêmio. Mais bem preparada, mais treinada, mais constante, mais regular. Goleiro, zagueiros. O Sport tem a mesma linha defensiva quando o Sander voltar da Série A do ano passado. Que foi. Cássio sempre traz os números finais, mas a gente tem que lembrar que quando Florentino chega, o time passa a jogar um pouquinho diferente e até se Começa a abre levar mais. gol. A média Começa a levar era gol. menor ainda, né? Mas sem Florentino, assim, esse time não levava gol, velho. Era assim, era levar um gol, era um golzinho ali, acabava perdendo o jogo por causa do E golzinho, acabava o jogo. Já que era inofensivo. Ser inofensivo na Série B dá, porque você acha um gol em algum momento. Ser inofensivo na Série A, você tá morto. Então, esse ponto para mim é fundamental. E aí eu trago mais um ponto, Cássio, que é justamente o que eu acrescento a, a, a sua visão, que é a tabela, tá? A tabela. A tabela do esporte, desde a hora que ela sai, ela tem momentos muito claros. Muito claros. Ela não é o início de tabela fácil,
porque o Sport já sai logo depois da estreia para Guarani, Criciúma fora, e Guarani, Criciúma fora, antes de começar o campeonato, principalmente, nunca vai ser considerado fácil para ninguém. Mas esse período que o Sport está é um período assim de muita oportunidade. Ainda bem que o Sport está passando até aqui com 100% nesse período. E se ele continuar tendo... Não estou dizendo que não vai, pode perder do Novo Horizontino. Não estou dizendo que o Sport é obrigado a ganhar todos os jogos, não. Mas se o Sport sair desse recorte, que é um recorte que é justamente o mês de maio inteiro, com a pontuação de ganhar 3, 4 jogos, 3 jogos, 4 jogos contando com os 2 que já ganhou, tá? O Sport, ele até se protege um pouco para a virada de chave da tabela. Porque o Sport depois vai pegar Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Náutico. É uma virada de chave muito chata da tabela. Muito chata. Com o perfil de jogo podendo ajudar também. Podendo ajudar. Sobretudo, Cássio, que aí que pode ser o lucro. Se estiver bem. Se estiver bem, exatamente. Então, assim, isso é do futebol. A grande angústia, só para fechar, Cássio, você pega, a grande angústia é justamente o que o Caio falou. É você ver esse jogo de hoje, naquele primeiro tempo, sobretudo, sob risco, porra. Eram os 3 pontos. Esses 3 pontos poderiam até se complicar, mas quando tu faz 1-0, um time, porra, muito, muito fraco, muito verde, como o da Chape, com um sistema defensivo horroroso, lento, com Betinho, porra, sendo o primeiro volante. O primeiro volante é Betinho, porra. Assim, você não pode colocar os 3. Se o jogo tivesse 0-0, era outra leitura. Mas, porra, na hora que teus 3 pontos estão aqui, porra, dava para ter feito 2-0 sem maiores problemas, porra. Assim, era um jogo daquele para você ganhar como acabou ganhando da Tombense. Não tinha muita diferença desse jogo de hoje pro da Tombense. Era pra, porra, 2-0 e vamos embora, tranquilizou, tá? Eu fiquei revoltado, como já foi toda vez que aqui, apertava, no primeiro tempo. Toda vez que apertava lá na frente, um pouquinho de nada. Quando o Sport tomava bola, ou na bola. intermediária, ou antes, ou no seu próprio meio de campo. Só que a letargia era tão grande que devolvia o presente. Sobre essa questão dos jogos mais duros, eles vão chegar e tal, mas assim, acho que vai ser duro para todo mundo. Não acho que vai ser inferiorizado, até porque, tudo bem que tinha Mikael numa fase excepcional quando ganhou do Náutico, mas já não tinha Mikael e ganhou do Náutico, jogando muito mal, mas ganhou nos aflitos. Ou seja, o Sport joga mais que ganhou. Ganhou do Bahia, lá na Fonte Nova. Fez confrontos duros contra o Fortaleza, que é um time melhor do que qualquer outro que está jogando na segunda divisão hoje. Então, assim, mas uma atmosfera completamente diferente, o difícil é você construir aquela atmosfera. 46 mil pessoas, cara de final. Mas eu acho que se o Sport continuar nessa pisada, talvez ele já chegue para essas partidas com esse perfil. E sobre esses resultados, assim, porque eu valorizo esses resultados da segunda divisão, porque eu acho que é um padrão. O Tombense tomou um gol do Cruzeiro no finzinho. O jogo o Tombense que é de Minas Gerais, ou seja, o estado era todo cruzeirense. Assim, era mando do Tombense com o estado todo torcedor do Cruzeiro. 1-1. O Grêmio perdeu da Chapecoense em casa. O Bahia perdeu a invencibilidade para o Ituano. Tudo bem que o jogo foi Itu, mas perdeu para o Ituano. Então, assim, eu estou dando 3 exemplos. O Ituano eu nem considero, Cássio. Eu não coloco o Ituano no bolo dos times horríveis, não. Não, mas só para deixar claro. Não, mas nem é porque... eu acho. Minha opinião, mas eu acho o Ituano é você vai entender, Fred. O Ituano está bem Série B. Você vai entender. Eu não estava enumerando esses times, até porque eu já falei de Ituano, acho que nesse próprio programa, e foi justamente quando eu disse, depois que o Sport ganhou Ituano não presta. O Ituano era um bom time, quando ele fez até um partido. O Ituano eu não considero nessa conta, não. Mas o meu ponto nesse sentido é que esses adversários que serão dificílimos para o Sport mais à frente, perderam pontos que adversário que o Sport ganhou. O perde-ganho da segunda divisão sempre foi assim. A gente não está inventando a roda, não. A gente só agora tem só um cenário que pode fazer um único cenário da história da Série B 2012. Mas está todo mundo com medo dela. Está todo mundo com medo. Mas aí, todo mundo está com medo. E se isso acontecer, é só lamentar. Porque se você fizer 70, meu irmão, eu vou dizer aqui, pronto, eu assino 70 pontos agora. Lógico, todo mundo assina, pô. Então, eu vou logo de férias. Exatamente. Isso no final do ano não subir, porque eu subi com 71, aí não tem o que fazer. Veja só,
você não pode obrigar o time a fazer a maior campanha da história do Nordeste, porque se não fizer isso, não sobe. Se esse for o desenho, Cássio, pode. Se o desenho acabar sendo... Porque não, mas eu digo, se acontecer isso... Não, eu estou falando de lamentação, porque a gente tu não está pegando em algum momento que eu estou falando não, assim. eu peguei, Cássio. Mas é o que eu quero dizer o seguinte. É porque se o campeonato se desenhar dessa forma, vai poder lamentar sim. Veja só, não é obrigação de início fazer 71. Mas se, dizer assim, veja só, o G4 afundou, ninguém... Os caras vão parar de conseguir tirar ponto, porque meu temor, Cássio, eu concordo com tudo que você falou, mas meu temor é que as últimas rodadas virem regra. Como? Meu temor é o que está acontecendo nas últimas rodadas virar regra. Que é o quê? Que é os times de cima não perderem ponto. O Sport... Mas isso não está acontecendo não, pô. Nas últimas rodadas, é o que eu falei. Para mim, as duas últimas rodadas, elas ligaram. O Sport Grêmio ganhou as duas, o Vasco ganhou as duas, eu acho. O Grêmio não, pô. O Grêmio perdeu a última rodada do Cruzeiro, o Bahia perdeu. Pronto. Sim, perdeu do Cruzeiro. Ele perdeu a penúltima rodada, sim, isso não aconteceu, pô. Mas se tivesse aceleração, eu temo que essa Série B ganhe uma nova cara, que lembra a cara dos 71 pontos. Então, assim, queira ou não, você tem que estar preparado. Mas assim, eu acho que o Sport tem que estar preparado para a corrida do G5, porque esse é o desenho. Não, a gente não pode fingir Fred, assim, que vai ser uma normalidade. Não, veja só, a normalidade, veja só, o que você está falando do G5, isso é claro, eu concordo com esse ponto. O meu ponto é o seguinte: o clube, a gente faz questão de analisar. Semana que vem, finalmente, galera, vai ter o podcast dos balanços, a galera cobra dinheiro. Quando é que vai ter? Já era para ter sido essa semana por um ajuste de calendário. E foi ótimo até não ter sido, porque o tema de sócio vai explodiu, entrar, né? Então, vai entrar. E poderia ter deixado o programa velho, na verdade, né? O pódio dos balanços vai entrar, a gente já enfim, está lá no blog também, para quem entrou, a situação financeira do esporte é delicadíssima. Então, você olhar essa situação financeira e falar que esse time tem que fazer 70... Ele nunca fez. Ele não fez nem quando era do Clube dos 13. Ninguém do Nordeste, de repente, fazer assim, não dá, pô. O time pode tentar, pode ter alguma condição? Pode, porque foi até o que aconteceu em 2012. Uma hora um começa a puxar o outro. Assim, tem a questão da coincidência de 71 pontos não ter subido, mas também tem aquela corrida de seu meu irmão, vira saque. Todo mundo tinha que exercer o saque. E se em algum momento isso acontecer nessa segunda divisão, beleza, vira uma dança de cadeiras. Isso hoje com 5, tá? De repente pode chegar um sexto, ou alguém que está dos 5 pode cair. A gente está falando do cenário atual, onde vai se desenhando que esse G5 vire um pelotão mais à frente. E se isso acontecer, não necessariamente vai ser o pique de 2012. Se for o pique de 2012, aí eu temo. Mas não tem o que fazer, né? Porque você não tem, como exigir. O clube não está preparado para fazer uma campanha de 70 pontos. Mas agora tem 14 pontos e é líder. O que eu quero dizer assim, até agora, meu velho, se tal ou não tal, vai ter que dar um jeito de estar. Você vai ter que dar um jeito de estar. Já estava. Antes de começar o campeonato, que a gente falou o seguinte, o time jogou 5 vezes nos pontos corridos, na segunda divisão, 5 nesse modelo, subiu em 4. E no ano que não subiu, ficou em sexto. Foi quinto, então, assim, foi sexto. Foi sexto. Então, assim, se chegar algum ser humano e falar o esporte está brigando, assim, o cara está baseando assim. A história não diz isso. A história diz que o esporte sempre brigou. E a vez que não subiu, ficou perto de subir. Então, havia esse cenário de que o time brigaria. Pelo menos está brigando até aqui. E 14 pontos, até para sair da briga, tem que já perder uns 4 jogos seguidos. Não parece que esse time vai perder uns 4 jogos seguidos. E se perder em maio, tá morto. Só pode perder em junho.